Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelada aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E quem levantou os apóstolos foi o próprio Deus quando veio à terra. Então, eles não poderiam estar errados, porque eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus e Pai, soprou o seu Espírito Santo nos apóstolos, para que eles pudessem entender e interpretar a Bíblia conforme a verdade. Agora vamos confirmar o que eu falei anteriormente acerca do templo do Senhor e que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Vamos procurar na palavra do Senhor? Vamos abrir em Atos 17, 24. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. Sobre este assunto, eu ficarei sem comentários. Agora vamos voltar ao tema dízimo. Se ele deve ser pregado da forma que está sendo pregado, se é uma ordenança da lei de Moisés, se ele vale para os dias de hoje, se as bênçãos de Deus vêm através de pagamento de dízimos ou através da fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos comentar este assunto, começando lendo o livro de Malaquias 3:10. Eu, o Deus Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vós as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Isto significa, nessa tradução aqui, que os dízimos eram dados em forma de alimentos da agricultura e da pecuária. Então, hoje em dia, está tendo uma controvérsia, está batendo de frente com a verdade da Bíblia. Porque, sendo assim, se fosse para cobrar os dízimos, eles deveriam ser distribuídos aos pobres. O destino desses alimentos teriam que ser como eram feitos na época, que as pessoas levavam seus mantimentos, sua 10ª parte de toda a sua produção para o templo, e logo em seguida os sacerdotes levavam para as ruas, e este alimento era comido pela população local, os pobres, os órfãos, os mais necessitados. Agora vamos para Hebreus 7:5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Agora vamos ler o versículo 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdócio se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Agora vamos ler o versículo 19.
pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Agora vamos ler o versículo 28. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Bom, pessoal, o pouco que nós vimos aqui já dá para nós termos uma ideia de que não podemos mais praticar as obras da lei, porque foi colocado no lugar das obras da lei um novo pacto, e esse pacto foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nenhuma maldição há naqueles que estão em Cristo Jesus. Veja bem, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Agora, se você está pegado às coisas da lei, naturalmente as maldições cairão sobre você, porque está escrito em Gálatas 3:10: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-las. Agora vamos ler o versículo 5. Aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, por acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por assim ser, não podemos pegar a base de Malaquias 3:10 e interpretá-la ao pé da letra, porque a palavra nos diz que a letra mata e o Espírito vivifica, e não teremos justificativa diante de Deus no dia do juízo final, e principalmente lançando pedras de tropeço a um povo privado de conhecimento. Agora vamos ler Lucas 11:52. Ai de vós, doutores da lei, porque tomaste a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e impedistes os que entravam. Bom, pessoal, nessa passagem nós podemos entender que existe uma chave da ciência que abre a porta do conhecimento. E se os doutores da lei não ensinar vocês de fato e de verdade o que está escrito dentro da palavra de Deus, porque existe uma ciência dentro da palavra, vocês vão estar enganados e serão conduzidos a outra porta, porque só existe uma porta que leva ao céu. É a porta da graça. E esta porta, quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, ela será fechada. E sendo fechada, o anticristo vai estar dominando a terra, e você só poderá ser salvo mediante o sacrifício. Aí sim, você vai poder se sacrificar para ser salvo. Agora vamos ler Romanos 2:20. Instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Romanos 3:21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Vamos para Mateus 15:9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Bom, irmão, eu estou ficando por aqui e vou fazer somente um pedido a vocês. Que vocês leem a Bíblia, examinem as Escrituras, porque dela é o reino dos céus. E se vocês entrarem na operação do erro, vocês não poderão culpar ninguém, porque a culpa é de cada um, é individual. Você mesmo prestará de conta dos seus atos diante do juiz, diante do Rei dos Reis. Então, não tem justificativa. Você tem que pegar sua cruz e seguir a Jesus, porque cada um levará a sua cruz.
Então temos que nos livrar de toda espécie de erros que possa vir a ser cometido pelos homens e, consequentemente, transferido para as pessoas que estão sendo guiadas por eles. Então, examinem, não fiquem isolados em textos bíblicos, porque a letra mata e o espírito vivifica. Sendo assim, vamos examinar as Escrituras e pedir a direção do Espírito da Verdade que nos conduz em toda a verdade, o Espírito Santo de Deus.